Bem-vindos de volta para mais uma análise aqui no canal. A análise de hoje é sobre Palmeiras e Santos, partida válida pela final da Libertadores de 2020 e 2021, partida vencida pelo Palmeiras no Maracanã, com gol no finalzinho do Breno Lopes. Uma partida que não entregou tudo que a gente esperava, né, de uma final de Libertadores. Esperava-se que fosse um jogo um pouco mais divertido, um pouco mais agradável de assistir, com mais chances de gol, com mais elaboração dos sistemas ofensivos de ambas as equipes, mas a gente vai ver que não foi exatamente isso, né? Quem acompanhou o jogo viu que foi um jogo bem truncado, de muitas faltas, um jogo até fraco tecnicamente. Os dois times tiveram pouquíssimas chances de abrir o placar. O Santos até teve a grande chance do jogo antes de sair o gol do Breno Lopes, mas no geral foram dois times que brigaram muito durante o jogo, mas que não tiveram tanto requinte assim com bola, né, tanto requinte ofensivo para a criação de jogadas. Começando pelo modo como os dois times foram para o jogo e jogaram, o Palmeiras no sistema inicial no 4-2-3-1, marcação zona pressionante, que é uma marcação característica do Palmeiras, um padrão zonal, mas que é de sempre muita cobertura da bola, de sempre muita pressão no portador. Posicionamento dos meias visando anular Marinho e Soteldo. O Abel Ferreira até deu uma entrevista explicando como ele usou Zé Rafael, Danilo e até em algumas situações o Gabriel Menino para anular, né, Marinho e Soteldo, para reduzir o espaço deles, ter sempre uma dobra na marcação em cima deles, evitar que eles tivessem espaço no 1 contra 1 e evitar que eles tivessem espaço até para jogar por dentro no momento em que o Soteldo ou o Marinho caíssem por dentro. Estavam sempre bem marcados, sempre com o espaço mesmo bem diminuído, bem reduzido, para não conseguirem serem efetivos, né, serem criativos para decidir o jogo a favor do Santos. O jogo direto do Palmeiras, que é uma característica do time com Abel Ferreira, embora o time tenha alguns jogos em que demonstrou uma boa organização com bola, um bom ataque posicional, um ataque posicional de bastante circulação contra blocos baixos, conseguindo envolver, conseguindo criar dinâmicas em segunda fase para entrar no último terço, tendo boas regras de ação, né, para isso. O jogo contra o Corinthians é um bom exemplo, mas nesse jogo contra o Santos o jogo foi bastante direto. O Palmeiras não teve tanta essa procura por um jogo mais pausado, um jogo mais de elaboração, né, sobretudo no segundo terço do campo, perdão, sobretudo na segunda fase de construção. Não teve um jogo tão elaborado nessa fase, e vamos ver que o Santos também foi assim. E o uso das faltas para evitar as transições do adversário, coisa que o Santos também fez. A gente vai ver que os dois times se espelharam bastante no modo como queriam jogar, né, como quiseram jogar, e utilizaram dos mesmos artifícios para reduzir as possibilidades um do outro de abrir o placar e de conseguir fazer gols, né? O que também contribuiu para o jogo ter sido tão não fraco, mas de tão poucas chances de gol, melhor dizendo. O Santos no sistema inicial no 4-3-3, também tradicional com Cuca. O jogo direto e em transição, que também é uma marca do modelo de jogo do Cuca, né? Um jogo direto e um time que joga muito bem em transição e contra-ataque, e foi assim também contra o Palmeiras. Não abriu mão do seu estilo. A marcação por encaixe também se fez presente, aquela marcação que é encaixe por setor, mas que em vários momentos do jogo parece um encaixe no homem mesmo, né? Uma marcação individual pura, pode-se dizer assim, com a referência só no homem mesmo, aquele cada um com o seu, que fica bem marcante no campo, sem linhas bem configuradas e bem estruturadas. Um corredor central denso. A gente vai ver que o Santos densificou bastante o corredor central, até por esse estilo de jogo direto e de transição, de muita bola longa. O Santos fez questão de deixar o seu corredor central bem denso para que ganhasse sempre as segundas bolas, que é um fator importante para quem tem essa forma de jogar nesse estilo de jogo. E também o uso das faltas para evitar as transições do Palmeiras, que é um time muito forte, jogando em transição ofensiva, ataca muito rápido e tem causado muitos danos aos seus adversários com o Abel Ferreira nesse momento do jogo, né, nas transições ofensivas. Um time que é muito perigoso nesse quesito. Falando das escalações de ambos os times, como falei anteriormente, o Palmeiras no 4-2-3-1, aqui está 4-1-4-1, mas o Palmeiras variou bastante seu sistema, mas a priori de início foi em 4-2-3-1. O Santos atuou no 4-3-3, com o tripé de meio campo com Alisson, Sandri e Diego Pituca. O Cuca optou por deixar o Lucas Braga no banco, até para preencher mais esse meio campo, ganhar mais ainda um poder de marcação no meio de campo. A gente vai ver que o Lucas Braga
ele fez falta no aspecto ofensivo, mas o Santos, se a ideia era se proteger das transições do Palmeiras, deu bastante certo com o Santos, que até fez uma boa partida. Mas de resto, a escalação dos times é a costumeira, né? A novidade no Palmeiras foi o Rony, que tomou a vaga do William, né? Como titular nessa partida, até também pela estratégia do Abel Ferreira, de que também seria um time transitivo, que se compactaria bem para sair no contra-ataque, para ter essa bola enfiada, esse jogo vertical, esses passes diretos para a profundidade do Rony, que é um jogador muito veloz, e por isso ele foi escolhido em detrimento do William. Começando a falar da análise propriamente dita, o Palmeiras, essa primeira organização ofensiva, né, a organização ofensiva do Palmeiras, a primeira variação, no 3-2-5, que é uma das variações mais usadas pelo Palmeiras, né, bem conhecida do Palmeiras da Abel Ferreira, com a linha de 3 composta por Gustavo Gomes, Luan e Marcos Rocha, Vinha e Veiga dando amplitude dos lados. A gente vai ver aqui que o Veiga ele revezava bastante com o Menino, que às vezes era o homem da amplitude, às vezes era o Rony também, o homem da amplitude pelo lado esquerdo, revezando com o Vinha. Palmeiras é um time muito móvel, mas que a priori estabelece bem esse 3-2-5, mesmo com as permutas ofensivas. É um time que faz questão de ter esse 3-2-5 bem definido na hora de se organizar ofensivamente, com o Luiz Adriano como o homem da referência, o homem da profundidade, mas que também era o homem que tinha liberdade para se movimentar. Em horas, para quem assistiu o jogo, em horas o Luiz Adriano até baixava bastante e o Rony se tornava esse homem da profundidade, né, mais centralizado, até para tentar romper a última linha do Santos, entre os dois zagueiros, né, Luan Pérez e Lucas Veríssimo, que são zagueiros altos, que embora tenham boa recuperação, mas para recuperar em cima de um jogador tão veloz quanto o Rony, poderia ser uma vulnerabilidade a ser explorada pelo Palmeiras, e o Abel Ferreira tentou, tentou a partir dessas dinâmicas conseguir explorar essa possível vulnerabilidade do Santos, mas que ao decorrer do jogo, né, melhor dizendo, não foi tão bem sucedida, não conseguiu gerar grandes chances a partir dessas dinâmicas. Mas a organização ofensiva do Palmeiras, da primeira variação, é esse 3-2-5, mostra até que na prática Marcos Rocha compondo a linha de 3, com Luan e Gustavo Gomes, Zé Rafael e Danilo como duplo pivote, né, os dois volantes aqui como primeiro apoio por dentro, essa dupla. E a gente vê aqui até o Menino já baixando um pouco mais, não mostra no quadro da imagem, mas tem a configuração como mostrei no campinho, e com a liberdade até, vai voltar a mostrar que os dois jogadores da amplitude eles costumavam baixar para eventualmente, em momentos que os dois volantes estivessem marcados, não se conseguisse fazer a saída de bola com eles, teria mais opções, né, com o Vinha baixando, com o Veiga baixando, mais opções de passe, criação de mais linhas de passe, para que o time tivesse superioridade nessa primeira fase de construção, já entrando na segunda, para conseguir construir limpo a partir de trás. Mas a gente vai ver que o Palmeiras não fez tanta questão assim de construir lateralmente, né, horizontalmente. É um time que verticalizava mais o passe, até usando bastante dos lançamentos. A segunda variação, essa em um bloco mais alto, né, um time em um momento de bloco mais alto no campo, já o time mais avançado, que é o 2-3-5, que o Marcos Rocha ele avançava para compor a linha de 3 com a dupla de volantes Zé Rafael e Danilo, fazendo aquele 2-3-5 clássico, até que a maioria das equipes no Brasil até hoje em dia usam. O Santos usou até também nesse bloco mais alto, 2-3-5, o Flamengo já usou na época do Domenech. Então o Palmeiras também tem esse sistema em organização ofensiva. A gente vê a situação mais ou menos parecida nesse momento aqui, o Rony por dentro, o Menino por dentro, Veiga e Vinha em amplitude, relembrando que isso aqui era muito móvel, então havia bastante troca, e o Luiz Adriano que tinha a liberdade para se movimentar, mas a priori era o homem da referência. E a gente vê isso na prática, que o 2-3-5, bem desenhado, Marcos Rocha já avançado no campo, já na linha dos dois volantes, Zé Rafael pelo lado esquerdo e ele pelo lado direito, com o Danilo no centro, e aqui tá os meios do Palmeiras, o Vinha aqui em amplitude, um pouco mais avançado, com até o Marinho aqui bem encaixado nele. E no lado do Santos, a organização ofensiva do Santos, um 3+1 em primeira fase de construção, com mais dois médios aqui, que seria o Pará, que em tese é um lateral, mas que ele varia bastante, joga bastante por dentro, o Soteldo, que sai da ponta esquerda e também baixa para ser um médio por dentro, enquanto o Felipe Jonathan é o responsável por
por dar amplitude pelo lado esquerdo, e uma situação interessante que foi o uso do Pituca como amplitude no lado direito, pelo menos em um momento de saída de bola, né, nos primeiros passes da construção ofensiva do Santos. O Pituca fazia essa amplitude aqui por dentro, enquanto o Marinho ficava no corredor central, por dentro não, por fora, enquanto o Marinho ocupava o espaço por dentro junto ao Caio Jorge, como uma dupla de atacante no meio. Mas a gente vê que o Santos é um time bem móvel, então tinha dinâmicas para no momento em que a bola entrasse no Pará, ou eventualmente no Veríssimo, o Pituca baixava aqui para receber essa bola e se juntar ao Sandri para dar início a essa construção, ao passo que o Pará avançava, percorria esse corredor no meio espaço, até eventualmente também caindo por fora, enquanto o Marinho, em momentos dessa dinâmica, ele poderia também baixar ou fazer a infiltração para fora também, né? Infiltração do corredor central para corredor lateral, para ser ele o homem da amplitude, enquanto o Pituca estivesse baixando para dentro para fazer uma superioridade numérica aqui no centro de jogo, no corredor central, né? Em momento que a bola estivesse no meio de campo, aqui com o Sandri ou com o Soteldo, para dar mais uma opção de progressão. Então o Santos era um time bem móvel, não deixava esse sistema aqui muito fixo, é um time que trocava bastante aqui de posição, tinha muita mobilidade. Então, até por isso aqui as setinhas para determinadas movimentações. Felipe Jonathan, que também em alguns momentos do jogo poderia atuar por dentro, fazer esse corredor por dentro, mas que no momento que fosse de amplitude também consegue fazer esse lateral corredor, que ataca bastante o corredor, que serve para a diagonal longa do Veríssimo ou do Sandri em profundidade para gerar situações de cruzamento. A gente vê isso aqui na prática, né? O 3+1 com o Alisson baixando na linha entre os volantes para sair da Lavopiana, saída de 3, com o Veríssimo aqui e Luan Pérez, essa linha de 3 compondo a linha de zaga. Sandri como o primeiro apoio, né? O primeiro médio aqui por dentro, Soteldo baixando e o Pará baixando por dentro, fazendo esse 3-1-2 aqui e do Santos, até para ter o Soteldo, que é esse homem que consegue jogar em espaço de habilidade, né? Consegue jogar por dentro, um jogador muito habilidoso. Então, sabe, apesar de ser pequeno, tem boa noção de ganhar o espaço às costas do adversário, tem boa noção de contato, sabe para onde tem que girar, balança muito, então é muito difícil de marcar ele, muito difícil de referenciar ele. Então, um jogador que também ajudava nesse momento de construção do Santos. A gente já vê aqui o indício do Palmeiras, que eu vou falar mais à frente, que é o direcionamento, uma das táticas do Abel Ferreira em organização defensiva, que era direcionar o jogo do Santos para fora, né? Luiz Adriano e Veiga faziam bastante isso, direcionavam tanto no momento em que a bola estivesse no John ou no trio, ou nesse trio aqui em tese de zagueiros, da saída de 3, para que direcionasse o jogo sempre para fora, para que o time pudesse aí sim pressionar, né? Tinha esse gatilho de pressão no momento em que a bola entrasse no zagueiro fora, ou no médio fora, ou no Felipe Jonathan fora, o time já sufocava ali naquele espaço do campo, que no corredor lateral é um espaço um pouco mais diminuto, se você focar em pressioná-lo, né? Ele não tem para onde sair por conta da barreira da linha lateral. Então o Palmeiras usou bastante desse direcionamento, até mostrando aqui no campinho, vê que o Veiga e o Luiz Adriano estão aqui sempre bem juntos, tirando as linhas de passe. No momento em que a bola entrasse no Alisson ou no Luan Pérez, tanto o Veiga quanto o Luiz Adriano fechavam a linha de passe com o Sandri, então eles direcionavam, né, usavam orientação corporal para fechar a linha de passe com o Sandri e obrigar o time a jogar pelos lados, o time do Santos, e sempre deixando o Sandri com a linha de passe cortada, embora o Palmeiras tenha, vamos ver aqui na prática, o Palmeiras tinha deixado esse espaço aqui para o Sandri em tese atuar, que as primeira e segunda linha não estão tão compactas assim, mas o objetivo é fazer com que o Santos, que é um time que joga muito em profundidade, então não faz uma primeira fase de construção tão densa, deixa para densificar mais à frente, então o time também rivalizava, né? Evitava de subir o bloco inteiro para que não deixasse esse espaço vulnerável nas costas, mas no momento de pressionar aqui, mesmo que fosse em inferioridade com os dois homens de ataque, eles direcionavam muito bem e tapavam muito bem a linha de passe com esse primeiro médio do Santos que ficasse aqui, se fosse o Sandri ou o Pituca, que embora tivesse esse grande espaço, ele dificilmente conseguia ser ativado. O Santos até conseguiu em poucos momentos, com uma dinâmica de terceiro homem, com essa bola que entra aqui no pivô de costas, para achar o homem livre, que seria aqui esse primeiro médio, mas que não foi algo que o Santos conseguiu muito ao longo do jogo.
Em um bloco mais alto, a organização ofensiva do Santos no 2-3-5, com o Caio Jorge sendo o homem da profundidade, Soteldo por dentro, mas eventualmente fazendo essa corrida para fora, revezando com o Felipe Jonathan, que entraria, né? No caso, eles faziam bastante essa situação de permuta, de troca de posição, Soteldo indo para fora, Felipe Jonathan para dentro, o Sandri sendo o homem que um pouco mais avançado no entre linhas, nessa linha aqui de 5, e o Marinho sendo o homem da amplitude, vê o Pará por dentro aqui de novo, Pará que atua bastante por dentro. E na organização defensiva do Palmeiras aqui em bloco baixo, um 4-1-4-1, mas a gente vai ver que o Palmeiras variou bastante. Aqui na prática o 4-1-4-1, Palmeiras que foi bem eficiente nesse momento de quebra de linha, a gente vê que o Caio Jorge aqui tinha espaço no entre linhas, foi uma situação que ocorreu bastante durante a partida, mas o Palmeiras estava sempre bem ativo, bem coordenado, para no momento que a bola entrasse, um dos zagueiros quebrasse a linha já para pressionar o portador de forma imediata, né, pressionar nas suas costas e não deixar que ele tivesse liberdade para girar, e nesse momento a linha sempre era bem composta, mesmo em situações de quebra, não deixava espaços vulneráveis nas costas, então a intencionalidade de quebrar a linha para diminuir o portador foi bem executada pelo Palmeiras. E algumas das suas variações sem bola, aqui o 4-4-2, com o Rony já compondo uma linha de atacante mais à frente com o Luiz Adriano, e um 4-4-2 bem clássico, em bloco mais baixo, e também em alguns momentos o 5-4-1, que também é uma das variações que foram usadas pelo Palmeiras com Abel Ferreira com certa constância, né? Até pelo aquele jogo do River, que ficou bem marcado essa variação, e ela se repetiu em alguns momentos dessa final, com o menino sendo encarregado aqui de encaixar no Felipe Jonathan ou no Soteldo, no homem que fosse aqui o homem da amplitude pelo lado esquerdo de ataque do Santos, deixando o Marcos Rocha como mais um zagueiro, numa linha de 3 zagueiros aqui, fortalecendo a última linha de zaga, até para situações de infiltração. A gente vê o Marinho fazendo um desmarque de ruptura aqui nas costas da última linha. Então uma linha aqui bem forte, bem densa, com a quantidade boa de jogadores, para impedir essas situações do Santos. E o modo do Santos, né, de marcar, de jogar na sua organização defensiva, que são os encaixes individuais, que é um padrão aí do modelo de jogo do Cuca. Dá para ver bem claro, o Santos estabelece encaixes por todo o campo, em bloco baixo, em bloco médio, em bloco alto. É uma situação que é bem padronizada no Peixe, e a gente vê isso de forma bem clara, que os jogadores do Santos, os jogadores do Santos aqui quase todos encaixados, bem encaixados nos seus jogadores, né, bem referenciados no homem, deixando só o portador da bola aqui, que é o Gustavo Gomes, com espaço para organizar, para construir, mas ele não consegue ter linhas de passe, porque estão todos encaixados, todos com o homem do Santos encaixados nessa marcação. Essa é uma situação que me chamou a atenção, que foi um contra um que o Rony contra o Pará, né, que foi uma situação que não se repetiu tantas vezes assim, mas quando se repetiu, o Rony ganhou os duelos em cima do Pará. E aqui me chamou a atenção pela colocação dos apoios do Pará, que ver que ele vem diminuir aqui no Rony, e dá pra ver como ele tá com o corpo bem diagonal, né? Um corpo já com os joelhos flexionados, ele tá fazendo um movimento de trava para travar, que ele acabou vendo muito em velocidade. O time do Santos tem essa regra de ação de diminuir bastante o espaço do portador de forma bem rápida e bem intensa para vencer o duelo, mas contra um jogador rápido igual o Rony, no momento em que você pressiona dessa maneira, ele aproveita a sua colocação dos apoios para travar. No momento que você trava, ele já dá o tapa e sai em profundidade. Essa jogada até acaba não dando nada, é aquela jogada que o Marinho acaba estourando com o Rony, né, dividindo com o Rony e sentindo, mas era uma jogada que poderia levar perigo e que me chamou a atenção, apesar do Palmeiras não ter tirado bastante proveito disso. Essa é uma situação que antecede o gol do Breno Lopes, que o Palmeiras já dava indício de procurar esse cruzamento, de ver que a priori o Marinho está encaixado aqui, mas no momento em que a bola entra, ele sobe, ele intercepta a bola que chegaria aqui no Veiga, se não me engano, no Vinha, assim, do lateral esquerdo, mas no momento em que ele intercepta e a bola volta para o Zé Rafael, ele acaba sendo atraído e eles estabelecem aqui o 2-1, dobram a marcação, mas o Zé Rafael consegue achar esse passe mesmo assim no Veiga, e ele tem espaço para fazer essa bola alçada na área, que o menino acaba cabeceando sem perigo, mas era um prelúdio de que o Palmeiras continuaria tentando achar esse cruzamento na área do Santos. O Palmeiras que tem bastante uso dessa bola longa, o uso das diagonais longas também, e a gente vai ver que foi assim também que saiu o gol. Essa é a situação do gol. É uma jogada oriunda de uma diagonal longa do Danilo, que logo depois vou destacar que fez uma ótima partida. O Danilo acha essa diagonal longa no Rony, e o Rony consegue ter espaço para
fazer essa bola alçada na área. E interessante aqui é que ver que no último minuto, após a confusão que ocorreu com o Cuca, e dá pra ver que é uma situação bem clara de descontração do time, desconcentração, melhor dizendo, do Santos. Na partida, o Santos é um time que é muito concentrado, até pela forma como joga, marcando individual. Então é um time que precisa estar muito concentrado em todos os 90 minutos, em todo o jogo. E acho que bastante em virtude daquela paralisação, daquela confusão, o Santos teve ali um segundo, né, um lapso de desconcentração que foi o suficiente para perder o título. Vê que isso é uma bola alçada pelo Rony. O Santos tem uma superioridade numérica aqui, tem um 3 contra 2, mas a gente vai ver que o Pará, dá pra ver que ele tá referenciando a bola, ele tá com a cabeça voltada pra bola, e ele esquece de referenciar o Breno Lopes, né? Aquela típica mentalidade zonal que faltou ao Pará, de dividir as referências na linha, né? E tá bem estruturado, ele tá bem compactado na linha, a linha tá bem estruturada, tá bem composta, tá bem alinhada, mas o Pará não divide certas referências, ele devia estar um pouco mais para trás, né, para dividir a referência entre a bola e o homem que ele está marcando nas suas costas. Ele acaba referenciando só a bola, e essa bola vem muito alta e o Breno Lopes consegue cabecear nas costas dele livre e cabeceia no contrapé do John, que não consegue defender, e o Palmeiras acaba levando o título nesse detalhe. Em suma, até por essas estratégias, foi um jogo bem truncado. A gente vê que foi dois times que densificaram bastante o corredor central, dois times que buscaram esticar bastante o jogo, até nas estatísticas de passes certos, né, e de passes errados. Santos e Palmeiras não chegaram, nenhum dos dois, aos 80% de passes certos, então foram índices muito baixos de acerto no passe dos dois times, muito por conta dessa verticalização, de certa forma até excessiva, né, até certo ponto, dos dois times, mas que eles têm isso no seu modelo de jogo e fizeram questão de trazer isso para a final. Então foi um jogo de poucas chances, mas que o Palmeiras soube aproveitar esse lapso de desconcentração do Santos para levar o título para casa. Aí eu trouxe aqui como destaque um jogador de cada time, até por coincidência os dois médios, né? O Palmeiras, tanto o Palmeiras quanto o Santos, que jogou em tese com 3 médios cada um. Trouxe o Danilo, que é o primeiro médio do Palmeiras, o primeiro volante, né? E o Pituca, que jogou como segundo volante, como um meia, né? Um meia de ligação, se fosse dizer, ou aquele médio área a área. O Pituca jogou mais nesse sentido, um pouco mais avançado. E como eu mostrei ao longo da análise, o Pituca fazia esse papel de amplitude em alguns momentos. Vê que o mapa dele é bem quente, colado na linha lateral, mas que também ele rodava bastante no campo, fazia esse meio espaço, fazia o meio. Então foi um jogador que circulou bastante pelo meio de campo, mas bastante em largura. Não tanto em profundidade, mas bastante em largura, sendo esse homem da amplitude quando fosse necessário. E no lado do Danilo, o mapa já mais bem quente no meio de campo mesmo, como primeiro médio, mas com um jogador que também tem uma boa chegada. E para destacar nele aqui as bolas longas, né? Ele acertou 2 de 3, foi um bom índice. E uma dessas bolas longas foi a diagonal que achou o Rony, para o Rony fazer o levantamento para o Breno Lopes fazer o gol do título. O Danilo, que é um jogador que foi até um pouco subestimado no início, né, da sua caminhada no Palmeiras, mas que é um ótimo jogador, um moleque que tem bastante futuro aí com a camisa do Palmeiras, até para jogar na Europa. Acho que é um volante que tem qualidade para jogar na Europa. E o Pituca, que está de saída do Santos, fez sua última partida com a camisa do Santos, já foi vendido, mas que também fez uma boa partida nessa final. E no mais é isso, galera, a análise da final da Libertadores, num jogo que não entregou o que a gente queria em questão de chances de gol, de requinte técnico, de elaboração de segundas fases de construção de ambos os times, de construção na sua organização ofensiva, né, de construção ofensiva mais elaborada. O jogo não entregou isso, mas foi algo que foi premeditado pelas duas equipes, que entraram no jogo com esse receio de ceder muitos espaços para o seu adversário. Então ambas as equipes competiram muito, reduziram muito o espaço e fizeram um jogo digno de final, embora que não tenha sido tão vistoso assim, mas foi um jogo digno de final. Foi um jogo muito competitivo, muito intenso, apesar do calorão que fez no Rio de Janeiro, e que teve um vencedor merecido, o Palmeiras, que fez uma campanha até melhor do que a do Santos na Libertadores, uma campanha histórica e um dos melhores ataques de todos os tempos da Libertadores, no top 10 de todas as edições. Então, uma vitória com muito mérito, o Abel Ferreira, que conquistou um dos seus 3 títulos que ainda tem para disputar, ainda tem o Mundial e a final da Copa do Brasil contra o Grêmio.
Se vocês gostaram da análise, não se esqueçam de se inscrever, de compartilhar o vídeo, de deixar o like, que é muito importante para o algoritmo perceber que vocês curtem o conteúdo e repassar ele para mais gente. E é isso, até a próxima análise.